Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? 14ª rodada do torneio de candidatas 2024, quem será campeã? A Lei ou a Tan? Claro, porque na última rodada essa é aqui a situação, nenhuma outra conseguirá alcançá-las, né? Nenhuma outra jogadora. Mas eu não sei vocês, eu tô torcendo pra Vaishali aqui porque ela tem dado um grande exemplo de luta, né? Assim como a Alireza Firouzja, a Vaishali começou o torneio com uma boa partida, outras não, e aí algumas derrotas e de repente ela estava na lanterna. E ao mesmo tempo, o mesmo aconteceu com a Alireza Firouzja no torneio absoluto. E o Alireza Firouzja meio que desencanou do torneio, falou que só ia se divertir, que tinha desistido do torneio e tudo mais. E a Vaishali não. A Vaishali continuou focada, não se abalou e recentemente vem numa sequência de vitórias inacreditável. Ela só ganha. Será agora a Caterina Lagno, pesadíssima. Ela que ficou ali quase o torneio todo lutando pela liderança. Então vamos ver aqui como vai ser essa partida emocionante. Depois nós vamos ver também as demais e o resultado final. Será que já temos a campeã do torneio de candidatas? E4 foi jogado pela Lagno. Temos aqui uma abertura Ruy Lopes com A6. Bispo vem para A4, cavalo F6, a defesa morfe. E aqui D3 protege o peão. B5, bispo atacado sai. Bispo vem para C5, o Roque coloca o rei em segurança D6. Esse lance protege o peão central, dá liberdade para o cavalo perseguir o bispo e ajuda a tirar o bispo também da casa inicial. A4 foi jogado atacando os peões, torre vem para a coluna B, temos trocas, e aqui C3, e a Vaishali, como sempre, com um ótimo preparo aqui. Ruy Lopes jogado no seu preparo até mais ou menos o lance 10, aqui eu acho que ela já começou a pensar um pouquinho. E a Lagno tá firme ainda na prep, hein? A gente vê que a Lagno não gastou nada de tempo. H6, ainda assim, a Vaishali vai fazendo os melhores lances, mesmo que às custas de pensar mais, né? E aqui ela solta esse arriscadíssimo G5, Vaishali. Você estudou isso? Será que tá no seu preparo e você fingiu que não tá mais no seu preparo? Vaishali, né? Ficou gastando 10 minutos ali pra jogar e preparou uma bela surpresa? Não sei, é bem arriscado jogar esse G5, porque aqui a gente quer mesmo capturar e depois pressionar aqui o cavalo em F6 e trazer as peças para atacar, né? Bem arriscado. A Caterina Lagno aceita o desafio, ela joga ao toque. Caraca, que preparo surreal é esse? Temos agora esse sacrifício, portanto, do cavalo por 2 peões. E aqui rei G7. Claro, você quer o mais rápido possível proteger esse cavalo com quantas peças forem necessárias. Dama vem para F3, rei G6, o melhor lance da posição? Não foi. Cuidado, hein? A barrinha tá muito louca já. E qual é o melhor lance aqui segundo as máquinas? Bispo D7 ou torre H8. Significa o quê? Que a Vaishali tá jogando na raça aqui, né? Na raça. Ela não preparou para isso, não. Então tá respondida aí a nossa pergunta. Torre H8 ou bispo D7 ou até mesmo B4, que é um lance mais estranho. Mas o computador aponta como os melhores lances. Rei G6 não é o melhor lance. É um lance bem corajoso, diga-se de passagem. Ataca o bispo, por isso o bispo H4 foi jogado. E agora a torre G8. Cara, foi muito criativo isso aqui da Vaishali. Na verdade, os computadores gostam isso mais ainda do que o bispo D7 ou qualquer aquele outro lance, né? Então, mas a gente vê que a Vaishali gastou um tempão aqui. Ela não queimaria meia hora pra fingir que não tá no preparo, né? Ela aqui tá achando os lances na raça mesmo, melhor que o Stockfish. A partida seguiu com H3 e agora a Bispo vem pra casa de E6. Combate aí as casas claras, meio que difícil. Não foi o melhor lance de fato, mas... Cara, a barrinha gosta, né? É muito louco que os lances que a Vaishali tá fazendo, a menina é tão genial... Que é um lance que o Stockfish nunca ia sugerir esse bispo E6. Depois que ela faz, olha o tanto que ele gosta. A Vaishali tá conseguindo igualar a partida aqui. Mas o Stockfish fica muito doido. Joga bispo D5, pensa que tá ganhando. 2 de diferença, depois vê que não tá. E a Vaishali vai fazendo os melhores lances. Torre H8. Aqui nós temos dama G3 com cheque. O rei se esconde em H7. Cara, que surreal isso. A partida seguiu com o bispo G5. E agora a dama vem para ajudar aqui em G8. Só os melhores lances pelas duas até agora. E aqui D4 foi jogado. Nesse momento, a Vaishali vai para um lance muito criativo aqui. Cavalo por D4. Que defesa impressionante que ela tá jogando. Aqui por D4 pode seguir com bispo por C6, né? Poderia seguir dessa maneira. Então, o que fazer nessa posição? E outra coisa que muita gente deve estar se perguntando depois desse lance dama G8 é por que não bispo por C6, né? É porque aqui a gente teria um cavalo H5 sempre, lembra da lei?
aqui atacando a dama e, enfim, poderia ser uma boa continuação, né? Bispo por C6. É muito curioso que nesse momento, assim, nas partidas, né? As jogadoras vão enxergando coisas e, de fato, tem que tomar decisões ali. Muitas vezes são sujeitas a muitas análises, a muita discussão, né? Como a gente vê, é realmente bem confusa a posição, é bem confusa a avaliação. É possível tomar, mas as pretas têm algum contra-jogo. D4 foi jogado. E agora, já que esse cavalo vai cair, ele leva um peão. Bispo por D4 foi jogado. Temos trocas. Bispo toma, peão toma. E aqui, então, a Vaishali devolveu o material para amenizar um pouco o ataque. Segue a partida com igualdade, segundo as máquinas. Vaishali segue com dama G6. Faz o guarda-chuva para o rei poder escapar. Torre na coluna C. Torre protege. Torre vem para C6. Torre F8. Dama em H4 com cheque. O rei escapa. Bispo H6. E aqui o que jogar, meus amigos? A Vaishali vai para o absolutamente melhor lance da posição. É inacreditável a qualidade de jogo. Pessoal, a Vaishali tem 1 minuto e 45 aqui, ela só tem um lance, só que é impossível de achar, precisa ser um lance muito genial aqui, com a torre atacada, o único lance é bispo por F2, sendo que F2 está protegido por um monte de gente. Sim, meus amigos, o ponto todo é o desvio aqui da proteção, né? E tem o tema também aqui do duplo de cavalo, né? Olha que legal, se toma de rei aqui, dá pra ver isso daqui. Olha que sequência brilhante, né? Com o duplo de cavalo aqui, porque é um cheque descoberto além de tudo, né? Então, vamos ver como segue aqui a partida. Bispo por F2 foi jogado. Aqui seguiu dama por F2 só mais uma vez, né? Esse rei por F2, dama por H6, que bonito, né? Dando aqui esse duplo e recuperando material aqui. Sensacional essa defesa da Vaishali com pouco tempo no relógio. No lance 28 é quase que um milagre, né? Uma coisa assim, você fala, não é possível? Épico. A partida segue com dama por F2, dama por H6, recupera material. E agora a torre vem para a coluna F, pesa ainda para cima da Vaishali. A Vaishali vai tentando se proteger do jeito que pode, ela tem muito pouco tempo. Dama G3 com cheque, torre cobre. Dama vem para F3, de repente a barrinha tá muito louca, tá falando aqui, né? Caiu peça aqui, a Lagno pendurou, mas ninguém tá vendo mais nada. Cavalo H5 foi jogado e agora o cavalo continua atacado. Torre F2 faz a proteção, o cavalo ganha a casa de F4. A Vaishali precisa fazer mais alguns lances. Lembrando que aqui tem 30 segundos de acréscimo por lance. Rei H2 foi jogado, torre na coluna B. Temos o cavalo em F1, rei H8. Cavalo vem para casa de 3, Vaishali com velocidade pilha para cima do peão de G, que nesse momento está defendido por todo mundo. E aqui, torre na coluna C vai para o contra-jogo. Vaishali segue com dama em H4. Largando o peão de C, que não pode ser capturado por conta de torre G3. Caraca, cara, tá jogando absurdamente bem. A Vaishali, com pressão aqui no cavalo, com pressão em H3. Por exemplo, o dama aqui em F2 poderia seguir esse sacrifício aqui, né? Além de tudo, consequência de mate. Um ataque fenomenal da Vaishali. Dama H4 exclama 1000. A partida segue com G4 e agora a torre H7 pressiona o peão de H. A partida seguiu com torre de 2, agora aqui em C3, subindo, temos dama por H3 com cheque, dama toma, torre toma, o rei escapa para casa de G1 e aqui B4, não dando tempo de capturar o peão ainda. Por enquanto, a torre está atacada e agora como fazer para defender o cavalo? A torre já não tem mais uma boa casa, só sobrou a casa de B3, mas agora, defender esse peão ou não? Vaishali sem parar. Segue agora com D5, peão toma, o rei vem para casa de F2, a torre ameaça todo tipo de ataque descoberto. Que partida da Vaishali, torre por C7 foi jogado sem temer os ataques descobertos. No cavalo E6 já deve ser bom, mas rei G2 encosta na torre, não sei se dá para ganhar material dessa maneira. Por isso Vaishali segue simplesmente com o lance D4, meus amigos. E nessa posição, Caterina Lagno... abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Por mais que o cavalo venha para casa de F5, uma casa segura, tá caindo a torre aqui em B3. Não tem checkmate, não tem nada. Se esse cavalo ainda tivesse aqui em F6, né, poderia dar um checkmate, alguma coisa, mas não existe isso. Isso é um sonho e também outras coisas aconteceriam. Rapaziada, vitória de Vaishali aqui para cima de Caterina Lagno. Mais uma vitória seguida.
É impressionante o número de vitórias seguidas que a Vaishali, ela causou nesse torneio. Ela acabou, ela mudou toda a tabela do torneio, né? Sensacional a influência de Vaishali nessa reta final, né? Ela realmente mostra o espírito de guerreira de uma verdadeira jogadora, né? Tá de parabéns, pra mim, o destaque do torneio. Ela não vai ser a campeã, a gente sabe disso, pra mim é o destaque. Tirando a campeã, é ela que causou aí, né? Goriakina contra Salimova. Temos aqui também uma disputa aqui, de certa forma, né? A Salimova não vem fazendo... Puxa, a Salimova perdeu muita oportunidade de partida ganha, né? Ela realmente fez um torneio, assim, bem dramático. Ela mostrou uma qualidade absurda na maioria das suas partidas. Ficava ganha e não conseguia converter, né? Então a gente vê que o xadrez não é só uma questão de fazer os melhores lances, obter vantagem, mas sim também converter. E o mais difícil ela fez, que é obter vantagem, ficar melhor e tudo mais. Converter, claro que também é difícil, mas mais difícil é conseguir a vantagem, né, em geral, né? Mas no caso dela, não. Ela tem essa... Ela teve essa situação atípica, né? De conseguir ficar melhor muitas vezes e não conseguir converter. Bom, enfim, aqui segue a luta, uma grande luta, a gente vai acompanhando aqui, Caim B2, o contra-jogo, né? Uma bela luta, são duas das melhores jogadoras que a gente tem aí no mundo, né? Então, por enquanto, igualdade material, a gente segue com torre de A na coluna B, Goriakina indo pra cima, a dama vem pra 3, torre E3, persegue a dama vai escapando, peão central bem protegido, a torre ataca a dama escapa e agora C5, opa, peão passado disparando, bispo por F5 foi jogado e temos agora o lance torre por F5, a Salimova ganha um peão, a partida segue aqui, a dama está atacada, a dama escapa, torre na coluna E, um ataque feroz aqui da Goriakina. E agora H6, dando uma casa de fuga. Dama vem para casa de D7, torre F6, fica ali protegendo a posição. Temos trocas, torre toma, cavalo toma e a dama vem para casa de C8, ameaçando fortes ataques. Torre E6 impede, torre toma, peão toma e aqui dama por C5, a Salimova devolve o peão a mais para poder... acabar com esse ataque que estava existindo, né? E aqui seguimos, então, nesse final dificílimo, né? Será que tinha algum lance melhor aqui? Não, acho que dama C6 mesmo, protegendo os peões, tentando ir para um final, né? Vai tentando trocar aqui de todas as maneiras, o tempo já vai caindo, lance 40 feito, lance 40 feito. E a gente tem esse final aqui, a Salimova com um peão a mais, né? Mas assim, aqui já não dá para dizer que ela tem uma posição vitoriosa, nem nada disso, né? Dama dá muito cheque, esses finais aqui são... praticamente impossíveis de converter sem a colaboração, no caso da Goriakina, né? Se a Goriakina não fizer nenhum erro grosseiro, ela consegue defender aqui o empate, porque não tem como progredir, né, nessa posição. Por mais que você tente ali se livrar, tirar o cavalo e tudo, aí, agora já ficou impossível realmente. Por isso as duas jogadoras concordam no empate, né? Bela partida, bela luta. Eu acho que aqui não aconteceu nenhum drama, né? Da Salimova tá ganhando, escorregada a mão dela, nem vice-versa. Um empate aqui entre Goriakina e Salimova. Agora, o que vai mandar agora pra gente descobrir quem vai ser a campeã é Lei Tendi contra Rampikoneru. Por quê? Se a Lei vencer essa partida e a Tan perder, vai pros tie breaks, né? Então, qualquer resultado diferente disso aqui, a gente vai ter a vitória de Tan, né? Tan automaticamente vira campeã do torneio de candidatas, né? Então vamos dar uma olhada. A Lei precisando vencer aqui a partida contra Rampikoneru, que também tá numa reação boa ultimamente aí. Temos aqui uma abertura de peão dama, uma ninja índia, peão ataca o bispo por cavalo foi jogado, temos essas trocas, B6 vai para o fianqueto, F3 já frustra essa diagonal, D6 foi jogado, E4, cavalo vem para C6, bispo desenvolve, cavalo vem para A5, pressão agora no peão do C4, né? Por isso esses dois peões foram jogados aqui e provavelmente vai existir alguma pressão. A Lei sabe disso, ela segue desenvolvendo, H6, bispo fica em segurança, G5, cara, tá muito na moda H6 e G5, né? Toda partida, antigamente a gente não via tanto isso, hoje em dia a turma andou estudando aí, tá mais seguro de jogar, mas pode ser difícil, a gente viu a partida da Vaishali, né? Ela teve que fazer milagre lá para não perder o jogo. Bispo F2, bispo em A6, pressão em C4, H4 pela Lei, vai pro contra-jogo.
Torre G8 pela rampa Coneru. Cavalo desenvolve, cavalo manobra para D7, C5. Os bispos se encaram. Bispo sai do jogo, o outro bispo sai também. D por C5, E5, que chique. A lei agora vai tentar castigar o rei no centro, é isso? Vamos ver, rampa Coneru segue com dama em E7, sem se preocupar. Temos peão toma, dama vem para A6, o rei não fará o roque. Portanto, C4 foi jogado. Eu não faço roque, mas você não tira a dama daí. Que isso, cuidado. Cavalo G3 foi jogado. C6, tirando a casa de B5. Agora sim, a dama realmente está presa, hein? Existe ameaça seríssima aqui de cavalo B8, ao que parece. A partida seguiu com cavalo E4, no limite tentando se defender. E agora rei D8 foi jogado aqui, um excelente lance pela rampa Coneru, já se antecipando aos possíveis cheques que podem existir aqui na posição. Por exemplo, se cavalo B8 aqui, a dama parece que ficou presa, mas na verdade não, tem a casa de C8 ainda, e seria bem dramático, na verdade as brancas ganham. Então rei D8 faz várias coisas, se antecipa aos cheques de cavalo e também tira a casa de C8, cavalo B8 virou uma ameaça real. Cavalo D6, o único recurso, jogado agora pela lei. Temos o lance rei C7. Notem que aqui também não funciona por conta de dama C8, cheque mate. Portanto, cuidado com querer ganhar a dama e perder o rei. Por isso a partida seguiu com rei C7. E agora as torres estão protegendo a casa de C8. E cavalo B8 volta a ser uma ameaça real. Mas a lei tem recurso. Torre em H7, pressionando o peão de F7, emocionante. Cavalo B8 foi jogado de qualquer maneira. E agora nós temos o lance especial aqui, esse belíssimo lance. Dama por cavalo, claro. Porque aqui a lei não pode capturar em F7, porque simplesmente dama toma, né? E depois aqui de cavalo por F7... cavalo por A6, deixando aqui as pretas numa posição vencedora, muito material a mais. Por isso, dama por a cavalo foi jogado pela lei. Olha o recurso que ela tem aqui. E agora, meus amigos, o que jogar? A torre por F7 não funciona, simplesmente dama toma. Mas agora a torre B1, cara, que partida especial, hein? Que partida especial aqui a lei. E que defesa da rampa Coneru, porque agora ela segue com o único lance cavalo D7, né? Ela tem aqui... Vamos falar aqui em questões materiais, né? Duas torres aqui contra duas torres. O cavalo mata com o cavalo. Ela tem uma dama contra um bispo. É muito material a mais, mas a lei tá com um ataque feroz, né? E agora existe essa pressão toda aqui. Por isso, cavalo D7 corta aqui, né? Faz aqui o bloqueio. Torre chegando, expulsa o rei para casa de D8. E agora sim é possível jogar o lance torre por F7, porque depois de dama toma, esse seria o melhor lance, cavalo toma. Por exemplo, se rei C8, simplesmente cavalo D6, jogaria o rei para lá. Aqui dá até para um cheque perpétuo, se quiser, né? Aqui dá até para cheque perpétuo, mas a posição é tão boa para as brancas, com essa atividade das peças, com o cavalo na cesta que vale por uma torre, que a engine fala que as brancas estão até melhores aqui com o cavalo por C4, enfim. Mas se quiser o empate já tem, né? Aqui não, porque aqui leva mate, né? Aqui leva mate e rei E7, tá vindo bispo E3, enfim. O jogo poderia seguir, né, dessa maneira. Talvez melhor para as brancas aqui, mas a lei vai para esse lance cavalo por F7, no good. Esse lance não é tão bom como o outro, porque agora o rei ganha acesso à casa de C8. Cavalo D6 foi jogado, mas na hora certa a rampa Coneru agora devolve material e agora é dramático, porque tá caindo peça. Peão toma, rei toma, tudo bem que cai o cavalo com cheque, mas a gente cai nessa situação onde a rampa Coneru tem uma qualidade a mais. Ainda assim, a posição é complicada, a lei tem um peão passado, torre E7 foi jogado, rei vem para B5, agora temos torre por peão, rei A4, que bela sequência de rampa Coneru, meu, ela tem uma peça a mais aqui, o rei ativo. Torre E5 ataca os peões, torre de A em D8, vai para cima do peão passado. Rei vem para casa de D2, torre por peão, torre C5 e agora G4, tentando criar fraquezas. F4 mantém tudo fechado, G3 desconecta os peões com o tempo sobre o bispo. Bispo em E3 foi jogado, a torre passa para H6, tem um alvo forte aqui. Rei E2 tenta defender, cai o peão de A3.
Cai o peão de A5 com cheque, no entanto o rei agora encosta para cima desse peão. D5 foi jogado, o rei captura o peão de C3. F5 dispara o peão passado, torre 8 crava o bispo. A partida segue com o peão toma e agora a torre por C6 se livra do passador. Rei F3 descrava o bispo, A6 deixa o peão em segurança. Bispo F4 ataca o peão. Rei B2, abre alas que eu quero passar. A partida segue com o rei por G3, C3 dispara o peão, torre A4. C2, rei F2, C1 promove para dama. Bispo toma, rei toma e aqui G4. A lei tem uma torre a menos, mas ela tem 2 peões passados e conectados. Rei B2 foi jogado, torre vem para F4, dá suporte para os peões. Torre F8 tenta defender, rei chega para ajudar. Torre C5 tenta bloquear o avanço desse peão, calçando aqui, ficando para cima desse outro. Rei H4, A5, rei H5, torre A8, G5 consegue disparar o peão, mas agora a rampa Coneru dispara o dela. A4, G6, A3, um peão dispara mais rápido do que 2, porque 2, né, você tem que dar um passo com a perna direita, outro com a esquerda aqui, vai no pulo, vai numa perna só. Rei H6 foi jogado, A2 dispara o peão, é o ataque do Saci, Rafa, é isso que você quis dizer? Mais ou menos isso. Torre F2, cheque, torre C2, e agora a torre vem para F1, torre F8, cara, que final complicado. G7 ataca a torre. No entanto, agora o que fazer, Rampi Coneru? Torre H2, final emocionante, difícil, né? Fácil errar aqui e jogar tudo por água abaixo. Torre cheque, o rei vem para G6, torre cheque, o rei vem para H7. Torre F7, crava o peão. E agora, não adianta jogar um F6, tá promovendo aqui. E você vai depois simplesmente tomar o peão e sacrificar a torre no outro. Por isso o rei H8 foi jogado. Promoção para a dama de qualquer maneira. E nessa posição, então, Lei Tendy, meus amigos, abandona aqui a partida. Quem diria, bela vitória aqui de negras da Rampi Coneru para cima da Lei. E nesse momento, a Tan já pode comemorar porque ela é campeã do torneio de candidatos, né? A gente vai ver a última partida aqui da Tan. Mas eu pensei numa maneira de fazer esse vídeo sem dar spoiler, mas era impossível, porque de um jeito ou de outro os caminhos iam acabar concluindo que a Tan era campeã do torneio de candidatas, né? Rafa, você acabou de dizer que no mínimo ela não perdeu aqui, né? Se você for um jogador aí que fez as contas, de fato, eu dei esse micro spoiler falando isso agora, né? Então vamos ver, a Tan já é campeã, vamos só ver como é que ela coroa aqui a última rodada, Musichuki contra a Tan, né? E aqui então a gente tem essa variante com C4 aqui contra a siciliana, D4 vem para o centro, temos aqui E5 atacando o cavalo vem para F5, D5, e agora existe uma ameaça aqui para cima do cavalo, peão toma, bispo por cavalo foi jogado, e aqui se você capturar o peão, não é muito bom isso, né? Porque você tira o roque, captura o peão, protege lá, e coloca uma boa pressão aqui na posição, né? Por isso o peão por bispo foi jogado e agora o cavalo centraliza, faz o guarda-chuva, cavalo C3 faz a proteção, cavalo F6 pesa, bispo D3 desencana do peão central e aqui, apesar de ser possível capturar, a Tan joga bispo E7. Sólida, todo mundo coloca o rei em segurança, sem pressa. Bispo G5 foi jogado, agora sim, cavalo por peão, os bispos estão se encarando também, cavalo por D5 foi jogado e aqui bispo por G5, único lance da posição. Bispo vem para E4. G6, que lance valente, atacando esses peões aí, F4, a Musichuki vai pra cima, o bispo recua aqui em F6, dama D3 foi jogada, dama G4 aqui seria forte também, hein? F por E5 também seria bom, dama G4 também seria bacaninha, dama D3 foi jogado pela Musichuki, e agora a Tan tá de volta, G por F5 foi jogado, a posição ainda é complexa, cavalo por F6 vai errando aqui, não vai encontrando os melhores lances, segundo as máquinas aqui, né? A Musichuki não é o melhor ataque de todos, porque agora a dama por F6 traz mais uma proteção pro peão de F5, a partida segue com o bispo por peão, mas agora E4, que pancada da Tan, né? Esse lance intermediário aqui, atacando a dama, não dá tempo de pegar a torre, por isso dama C4 foi jogada, e agora a torre vem para a coluna D. Temos torre na coluna D, o peão dispara, ameaçando um garfo maligno. A partida segue com torre de F1, E2 chega de qualquer maneira. Torre D3, dama passa para casa de B6, ameaça alguns ataques descobertos. O rei escapa, mas agora cai o bispo. Tudo bem, tá caindo aqui o cavalo, temos essas trocas. E aqui a gente tem esse final. A Tan protege o seu peão passado, que, diga-se de passagem,
não pode ser capturado agora, apesar de existirem 2 ataques, por conta dessa sobrecarga, né? E também não adianta trocar porque tem temas de checkmate na fileira do fundo. Por isso, torre D3, o único lance da posição foi jogado. Temos trocas e agora a Tan segura a rapadura, segura o seu peão a mais. Dama por F5 foi jogado, dama C3 ataca a torre. No entanto, dama G5 dá cheque, o rei escapa, a dama vem para H4, torre E4 pressiona o peão, larga a fileira do fundo, que perigo. Dama D2 foi jogado, pressão no peão de F4, a dama consegue um cheque. E aqui, eu acredito que a Tan não se incomodou, né, em ir para umas linhas assim, onde ela poderia lutar pela vitória, mas o empate para ela já garantiria, né, o título de campeã do torneio de candidatas. E por isso, Tan, campeã do torneio com esse empate. Parabéns a Muzichu, que botou bastante dificuldade nessa partida. E aqui a gente tem a classificação final, com uma larga vantagem. Tan é campeã do torneio de candidatos. O título de campeão mundial é da China, porque teremos no Mundial, portanto, Tan contra Jun Jun, a atual campeã do mundo. A Rampikoneru, a Lei e a Vaishali. Palmas para a Vaishali, ela terminou empatada em segundo lugar. A Lireza Firuja, toma isso como exemplo. O Firuja falou numa entrevista, para mim o torneio acabou, vou ter que ganhar todas daqui para frente. A Vaishali fez isso. A Vaishali ganhou todas dali para frente. Fica o exemplo aqui, a Lireza Firuja, né? Que torneio bonito ela fez, ela terminou empatada na segunda colocação, a segunda maior pontuação do torneio. Temos na sequência Goriakina, Katerina Lagnus, Salimova e Ana Muzichuk. Agora, a quantidade de vitórias da Vaishali foi a maior de todas. Olha aqui, ó, Vaishali é a número 4, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias. Ninguém conseguiu fazer isso. Nem a Tan, que foi campeã. 1, 2, 3, 4, 5 vitórias. Então por que ela foi campeã? Porque ela perdeu menos, né? A Vaishali começou sofrendo algumas derrotas, mas ela foi a que mais venceu no torneio. 6 vitórias, ninguém fez. Ninguém, apenas Vaishali. Ela simplesmente botou na cabeça dela, lutou, ela botou na cabeça dela que ela ia continuar lutando para fazer um bom torneio, não se derrotou e, de fato, ganhou todas as partidas dali pra frente. Um negócio impressionante. Tá de parabéns a Vaishali, tá de parabéns a campeã Tan. Esse foi o Torneio de Candidatas 2024, espero que vocês tenham gostado aqui da cobertura, das partidas e do vídeo. A gente cobriu literalmente 100% das partidas do Torneio de Candidatos e do Torneio de Candidatas, 100%. Espero que vocês tenham gostado das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!